Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Capítulo 3. Tenha fé. Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Você tem fé ou medo? O medo será um dos grandes ataques que você precisará superar. Romanos 12, 21 diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O medo roubará sua fé e irá torná-la totalmente vulnerável ao inimigo. Quando você ouve o que todos estão dizendo a respeito do que o seu marido está fazendo ou deixando de fazer, ao invés de manter os seus olhos no Senhor e em sua palavra, você falhará em focalizar Cristo e começará a afundar. Tenha fé na habilidade de Deus e em seu desejo de restaurar o seu casamento. Novamente, leia os testemunhos de casamento restaurados e então acredite que o seu casamento será acrescentado a estes. Um exemplo de fé. Pedro. Leia sobre o comportamento de Pedro em Marcos 14, começando no versículo 22. Jesus pediu a Pedro que andasse sobre a água. E, se ele está pedindo a você que ande sobre a água, você descerá do barco? Observe quando Pedro clama a Jesus. É seguindo da palavra logo, imediatamente. Imediatamente Jesus falou com ele e disse para ter coragem. Então, mais tarde, quando Pedro começou a afundar e clamou ao Senhor, logo Jesus estendeu a mão, segurou. Mateus 14, 31. Medo. Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmas é: por que Pedro afundou? Mas sentindo o vento forte, teve medo. Mateus 14, 30. Se você olhar para a sua situação e para a batalha que está acontecendo, afundará. Pedro tirou seus olhos do Senhor e o resultado foi medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Se você tirar os seus olhos do Senhor, ficará com medo. Pelo contrário, olhe para Jesus e erga-se acima de sua tempestade. Quando você está em um avião no meio da tempestade, é muito turbulento. Quando está subindo para cima das nuvens. Mais uma vez, em que o avião esteja acima daquelas nuvens pretas, o voo é mais agradável. O sol está brilhando e você pode praticamente ver e sentir Deus lá. Incrivelmente, daquele ponto de vantagem, as nuvens abaixo são brancas e suaves. Seu testemunho. Outro ponto importante é ver o que aconteceu aos outros que estavam no barco. Você esqueceu que havia outros que não saíram do barco? A Bíblia diz: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Você deseja permitir que Deus use você para revelar a sua bondade, sua misericórdia, sua proteção e atrair outros para Ele? Há uma grande recompensa. Isso é evangelismo. Outros virão a você quando estiverem com problemas, porque virão sua paz apesar das circunstâncias que enfrenta. O vento acalmou. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus 14, 32. Sua batalha não durará para sempre. Este teste foi necessário para tornar Pedro forte o suficiente para ser a rocha de quem Jesus falou. Mateus 16, 18. Satanás e outros trabalhando para ele dirão que você ficará na aprovação, até que caia fora ou desista. Deus nunca teve a intenção de deixar-nos no vale da sombra da morte. Salmos 23. Está escrito que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Satanás quer que pensamos que Deus deseja que vivamos lá. Ele quer pintar uma imagem de desesperança. Deus é a nossa esperança. E esperança é a fé em sua palavra que tem sido plantada em nossos corações. Fé. Abraão. O segundo exemplo é quando Abraão estava
com 90 anos e continuava sem o filho que Deus havia prometido. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança, Romanos 4:18. Isso não é bom? Mesmo quando toda a esperança se foi, ele continuou acreditando em Deus e em sua palavra. Nós temos que fazer o mesmo. Haja segundo a fé que você tem. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para o outro lado, e ele passará. E nada vos será impossível. Mateus 17:20. Se você carece de fé, deve pedir a Deus. Há uma batalha, até mesmo pela nossa fé. Milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6:12. E combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. E não podia Jesus fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Marcos 6:5-6. Quando o Senhor impuser suas mãos sobre você e sobre o seu casamento, ele ficará admirado de sua incredulidade? Imitadores da fé. Nós faremos bem se imitarmos aqueles que na Bíblia demonstraram fé. Você pode encontrar o corredor da fé no capítulo 11 de Hebreus. Precisamos agir nas promessas de Deus, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Hebreus 6:12. Muitas mulheres que seguiram os princípios apresentados neste livro obtiveram vitória em seus casamentos problemáticos ou até destruídos. Seus testemunhos irão encorajá-la na fé. Acredite, como o hino que diz: o que ele fez por outros, ele fará por você. Dúvida destrói. Coração dobre ou duvidoso. Você não deve ser uma mulher de coração dobre. Sua mente não deve hesitar ou duvidar de Deus. Peça, porém, por fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:6-8. Odeio pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Salmo 119:113. Se você tem problema de coração dobre, precisa ler e meditar na palavra de Deus, que é a única verdade. Você tem que se separar de qualquer pessoa que continua a dizer-lhe coisas contrárias ao desejo de restaurar o seu casamento. E você precisa falar a verdade com todos e sempre sobre sua fé na habilidade de Deus e sobre o desejo de restaurar o seu casamento. Fé sem obras. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2:18. Mostra aos outros que você tem fé através das suas ações. Se você acredita que o seu marido vai voltar para casa, haja como tal. Deixe o lado do seu armário vazio, seu lado da cama vazio, sua mesa de cabeceira vazia, e garanta que você use a sua aliança de casamento. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Tiago 2:20. Se você acredita que o que está orando vai acontecer, comece a tratar essa pessoa como se já tivesse sido transformada. Não vá adiante de Deus, não se mude, não compre uma casa pensando que é para você e o seu marido quando ele voltar. Ao invés disto, espere neste lado do Jordão. Não entre na terra prometida sem o seu marido. Deus é um Deus de espera. A urgência normalmente é utilizada pelo inimigo. Firme em sua fé. Lembre-se daqueles que superaram e então receberam a vida abundante que Deus prometeu.
ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5,9. Compartilhe-os com sua família e amigos que duvidam que o seu casamento possa ser salvo e que o seu marido pode ser transformado por Deus. Como aumentar sua fé? A palavra. Como podemos ganhar ou aumentar nossa fé? A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Leia sua palavra e o testemunho de outro. Cerque-se de mulheres fiéis que creiam junto com você. Aquelas que permanecerem firmes em Deus irão ensiná-la e apoiá-la. Muitas vezes descobrimos que quando você sente como se não tivesse fé, deve compartilhar o pouco que ainda lhe resta. Ligue para alguém que você sinta que precisa de encorajamento. Dê-lhes o resto de sua fé. Você desligará o telefone regozijando-se porque Deus a encherá de fé. Leia 1 Reis 17:12-15 para lembrar-se da viúva que deu o seu último bolo para Elias e o milagre que ela recebeu. Muitos vêm a nós pedindo ajuda e falham em colher um casamento restaurado porque sentem-se que são incapazes de plantar na vida de outras pessoas enquanto estão lutando para salvar os seus próprios casamentos. Isso não é bíblico e é contrário aos princípios de Deus. Deus usou a mim e a outras poderosamente enquanto ministrávamos a outros em nossa dor e carência. E Deus abençoou nossos esforços com casamentos restaurados. Obediência. Não esqueça que a obediência a Deus é o modo supremo de alcançar a vitória. Não esqueça o que Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:21-23. Se você pratica ou continua fazendo o que agora sabe que é contrário aos princípios bíblicos, seu casamento não será restaurado na vontade de Deus. Se o seu coração a convence de que não está fazendo a vontade de Deus e que não está seguindo os princípios de Deus indicados neste livro, então é claro que você não terá fé para receber o seu pedido de Deus. Peça a Deus para quebrantá-la até a sua vontade se tornar a vontade de Deus. Você deve esperar. Espere pelo tempo de Deus. Deus parece trabalhar em uma coisa de cada vez. Nós temos que trabalhar com Ele, em seu tempo. Isso não significa que temos que esperar para orar. Apenas significa que temos que esperar por Deus para mudar a situação no tempo certo. Graças a Deus que Ele não atira através de convencimento todos os meus pecados em cima de mim de uma só vez. Apenas use o tempo enquanto você espera para orar. Muitas vezes a batalha continuará a seu favor. Podem haver muitas batalhas que temos de lutar e vencer na guerra por nossos casamentos. Lembre-se, quando a batalha é do Senhor, a nossa vitória é certa. Temos o conforto de saber que Ele nos ouve imediatamente, mas a resposta pode parecer lenta. No livro de Daniel, um anjo falou com ele e deu-nos este insight. Desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel 10:12-13. Pode levar algum tempo para vencer as batalhas, portanto não fique cansada. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, segundo Tessalonicenses 3:13. Compromisso pessoal. Permitir a Deus transformar-me. Baseado no que aprendi sobre a palavra de Deus, comprometo-me a buscar a Deus e a sua palavra para aumentar a minha fé em sua habilidade para restaurar o meu casamento.
Vou combater o medo colocando os meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé.